Olá, esse aqui é mais um vídeo e, como vocês podem ver, eu estou num cenário novo. Não é um cenário, na verdade. Eu queria fazer esses vídeos um pouco mais visuais e eu pensei em aprender um pouquinho da questão de efeitos e imagens, edição de imagens e vídeo, mas eu pensei que eu poderia simplesmente fazer um quadro e, com as minhas mãos, desenhar, Acho que assim todo mundo consegue entender e eu consigo ter bem menos trabalho para apresentar tudo que eu vou apresentar com desenhos e cores e animações, de uma forma um pouco mais prática do que eu poderia fazer. Bom, e hoje vai ser respondendo uma pergunta que eu me fazia e eu imagino que muitos talvez devam se fazer. Por que, por exemplo, a força elétrica e a força gravitacional elas são proporcionais aqui, a uma constante que dá uma carga, seja uma carga de massa ou uma carga elétrica, e cai com a distância ao quadrado, r ao quadrado. Por que as duas caem com r ao quadrado? É engraçado que na escola nunca me ensinaram isso, e é uma dúvida que eu tinha, e hoje eu vou responder isso para vocês. E para responder isso de forma mais prática, eu vou trazer um conceito que ele foi mais ou menos introduzido pelo Faraday, Michael Faraday, que foi um experimentalista da física, na época nem era física, mas da parte de eletromagnetismo, que na verdade foi ele que fundou, depois complementando com Maxwell, que fez isso de forma matemática, como ainda vou mostrar um pouquinho depois. Mas o que acontece? Eu quero introduzir o conceito aqui de linhas de campo, Você tem um campo gravitacional, você tem um campo magnético, campo elétrico. Aqui no caso eu vou falar do elétrico e do gravitacional, principalmente por a questão do r ao quadrado. Mas eu desenhei essas linhas de forças que elas seriam como se fossem cordas, digamos assim, tensionando e fazendo a força puxando, em direção ao centro da minha interação, da minha massa, da minha carga. Ali é o centro e está puxando tudo, ok? E essas linhas estão atuando aqui. Essas linhas têm uma densidade, a quantidade de linhas que eu tenho aqui tem meio que a ver, não a quantidade, mas a intensidade delas também, a força que elas estão fazendo, teria um pouco a ver com a quantidade de carga que eu tenho ali. Nesse caso seria massa ou então a quantidade de carga elétrica. Seria meio que a quantidade de elétrons ou a quantidade de prótons ou outras partículas carregadas que tem ali formando uma carga especificamente. E aí, essa quantidade de carga vai dizer mais ou menos a distribuição de linhas de força que eu tenho aqui, ok? Essas linhas de força seriam aquelas coisas invisíveis e só teóricas, matematicamente pensadas aqui, que estão dizendo quão forte essa força está puxando ou empurrando, tá bom? E agora é o seguinte, vamos fazer um pequeno experimento aqui com esse objeto que eu botei. Esse objeto aqui ele é nada, eu inventei ele agora, mas é um objeto que ele existe aqui, ele é retangular, e ele está sob o efeito dessa força aqui. Essa força tem essa linha de força aqui, vamos dizer que são todas as linhas de força que eu tenho na minha interação. E essa linha de força aqui, ela está nessa posição aqui, puxando por meio de uma única linha esse meu objeto, ok? Então toda aquela força que foi dispersa radialmente, ou até esfericamente, porque seria uma bola, então ela está puxando com apenas uma linha de força. Isso indicaria que ela está um pouquinho mais fraca, porque se eu tivesse várias cordas puxando, seria melhor. O que acontece? Que quando eu me aproximo mais do meu objeto, eu vou ter aqui, no caso, uma, duas, três linhas puxando. Então eu tenho mais força. Então quanto mais próximo, eu tenho mais força atuando. Da mesma forma, é como eu estou atuando a questão da força gravitacional e da força elétrica. Quanto mais próximo eu estou, mais linhas de força no objeto que eu estou mostrando aqui vão estar atuando. Isso significa, de uma forma só intuitiva de dizer, que eu tenho uma força maior quanto mais próximo eu estou. De certa forma, eu estou querendo dizer, quanto mais distante, mais fraco, ou seja, à medida que a distância vai aumentando, o R vai aumentando, a força vai diminuindo. Quanto maior o R ali, já que ele está dividindo, mais fraca vai ser a força. Acho que deu para captar. Uma linha puxando, três linhas puxando. Puxando ou empurrando, tanto faz.
depende só do sinal da carga, do sinal da força que está atuando ali, ok? Mas eu não disse por que é ao quadrado, né? Por que é a distância ao quadrado. Então vamos lá, vamos introduzir o conceito de fluxo. A quantidade de fluxo que a gente define de alguma coisa é muito simples. Fluxo seria fluxo de água, né? Vai ser meio que a quantidade de água passando numa determinada área, né? Considerando a definição de área aqui, porque poderia considerar uma matemática mais complexa aqui e generalizar. Mas vamos dizer assim, o fluxo de água. Teria uma quantidade passando e numa determinada área, ok? Mas aqui eu estou querendo falar de fluxo de campo magnético, campo elétrico, de campo gravitacional e outros tipos de campo que você quiser incluir nisso. Então, eu tenho que o fluxo ele vai ser igual a minha coisa vezes a área. Guarda essa informação. Só que ao mesmo tempo, eu sei que o fluxo de algo ele é proporcional à carga relativa àquela interação. No caso ali de uma força, vai ser a massa do meu planeta, ou então vai ser a quantidade de carga elétrica que eu tenho na minha quantidade de alguma coisa interagindo. Tá bom? Então eu sei que o fluxo ele é proporcional à carga, mas o fluxo também é a minha coisa, vamos dizer que é o campo elétrico, vezes a área. Só que área é essa? Se eu tenho uma carga pontual ou se eu tenho um planeta, que área que eu estou considerando? Seria essa área aqui. Uma área equidistante, ou seja, com as mesmas distâncias, ao redor, né, da minha esfera central ali, que seria um planeta, ou seria uma carga. Né? A área que eu estou falando é a área de uma esfera. Ok? Porque eu estou realmente considerando todas as distâncias equidistantes para considerar o mesmo ponto, porque aí eu vou ter uma simetria em relação a todos os pontos equidistantes a um raio de distância meu. Ok? E qual é a fórmula de uma área de uma esfera? A fórmula de uma área de uma esfera é essa daqui. 4πr ao cubo. É uma fórmula da área da esfera. Essa aí é uma fórmula que qualquer uma pessoa consegue retirar de matemática, geometria básica. Então eu sei que aquela minha quantidade, que seria o meu campo elétrico aqui, ele é proporcional a 4π, quer dizer, ele multiplicado por 4πr², ele é proporcional, já que ele é o fluxo também, à minha quantidade de carga aqui. Então eu sei, no fim das contas, literalmente, que o meu campo elétrico vai ser proporcional à minha carga dividido pela área que aquela carga está sendo envolvida. Então eu vou ter 4πr². Essa carga poderia ser uma massa, como a massa de um planeta. Então, na verdade, toda vez que eu tenho alguma interação que possui uma atratividade ou repulsão, qualquer tipo de outra interação simetricamente radial, né, como a simetria esférica, e eu tenho essa quantidade definindo um fluxo de alguma coisa por todas essas direções, eu vou ter que ela vai ter um decaimento com r², porque a superfície que define esse fluxo é uma esfera, e a área de uma esfera é dada por r². Essa questão também pode ser levada para outros pontos da ciência e da pesquisa, como, por exemplo, por que a gente vê estrelas de muito longe com uma luz tão fraca? Né? O que acontece é a mesma ideia. Né? Quando a gente tem aqui essas linhas atuando, né, você pode entender essas linhas como luz. Né? Nesse caso não mais gravidade, mas sim como a luz do Sol que está sendo jogada para todas as direções, de todas as direções. Né? E o que acontece? Quando você está próximo do Sol, né, você está aqui com um observadorzinho e você está observando, né? Não, aqui está muito longe. Quando você está aqui, você está observando várias linhas de luz, né, agindo. Né? Você pega várias linhas de luz. Só que à medida que essas linhas de luz elas vão se expandindo pelo universo, a gente tem um problema de que um observador um pouco mais longe, ele eventualmente pode ver apenas uma linha de luz ou um pequeno filete de linha de luz.
né? E aí você acaba tendo essa limitação no brilho da estrela, porque você está pegando menos luz dela. Certo? Então, esse é um problema na pesquisa científica, porque quando você está observando uma estrela de muito longe, né, você está pegando cada vez menos luz dela, porque ela vai dispersando essa luz para todas as direções. Né? Se eu estiver aqui, eu vou ver essa estrela brilhando. Se eu estiver em Marte, eu também vou estar vendo essa estrela brilhando. Mas a luz que eu vou ver de Marte é outra luz que saiu de uma outra direção do que o que eu vi na Terra. E a mesma coisa também acontece com, por exemplo, as pesquisas de procura de vida inteligente, coisa do tipo. Né? Por que acontece? A busca por radiação, né, radiofrequência, tecnicamente feita, mecanicamente feita, também tem esse problema. Por mais que nós humanos estejamos dispersando ondas eletromagnéticas para o universo, né, com a transmissão de rádio e TV, né, ela vai se dispersando muito à medida que ela vai saindo do nosso alcance. E aí ela acaba ficando difícil de entender e difícil de capturar para fazer esse tipo de medição. Consegue entender o problema envolvido nisso tudo? Não é tão simples, né? A gente está pegando sobra da luz, a gente está pegando pouca luz no fim das contas, porque a gente tem esse problema da dispersão para todos os lados, né? É por isso que é muito mais fácil você se queimar por radiação próximo do Sol do que lá em Plutão, talvez. Bem, eu espero que tenha conseguido responder essa pergunta para vocês, né? Essa dúvida em relação a decaimento e tudo mais. Não sei se ficou muito prático. E se o formato também ficou bom, né, nessa renovação, espero que tenha ficado. Avisem também para mim, por favor. E é isso aí. Acompanhe também o podcast Panoramas, que sai quinzenalmente às sextas-feiras. E quem quiser apoiar, pode apoiar sendo membro, pelo Apoia-se ou pelo PicPay também. Está aumentando todas as possibilidades aqui. E por hoje é só.